seja visto em mim. Resplandece tua glória, Esse é o clamor do nosso coração, Senhor. Seja tudo em nós. Revela-se a nós e através de nós. Esse é o nosso clamor, Jesus. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo fala nesses dias de novas estações. Novas estações exigem de nós novo nível de revelação, novo nível de posicionamento. Novo nível de revelação, novo nível de posicionamento. E o Senhor está nos chamando a aprender de novo alguns fundamentos, a rever e aprofundar, porque o maior nível de revelação nem sempre é informação nova. O maior nível de revelação às vezes significa nos aprofundarmos mais naquilo que nós já conhecemos, rever alguns fundamentos. E o Espírito do Senhor está aqui. O Espírito do Senhor está aqui nos conduzindo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar. Mas não saia dessa atmosfera. Mantenha a sua mente capturada, a sua atenção capturada à presença de Jesus. Amém? Sabia que você pode fazer isso? A Bíblia diz: trazendo todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Você pode trazer os seus pensamentos, a sua atenção a um lugar de obediência, a um lugar de submissão ao amado da sua alma. Aleluia. Queridos, o Senhor tem falado nesses dias sobre essa nova estação. Você crê que está vivendo uma nova estação no Senhor? Amém? Nós como igreja estamos vivendo. Novas estações exigem novos níveis de revelação e novos níveis de posicionamento. E hoje o Senhor quer falar conosco. O Senhor tem falado comigo, tem falado com a liderança dessa igreja. O Espírito tem nos chamado para um lugar de rever fundamentos, de aprofundar fundamentos. E hoje o tema dessa palavra é culto e pós-culto. A dinâmica do contemplar e expressar. Existe uma dinâmica viva que acontece nesses dois ambientes, nessas duas realidades, o momento do culto e o momento do pós-culto. Eu creio que hoje, pela graça de Deus, pela unção do Espírito, o Senhor vai nos ensinar qual a relação entre este momento que nós estamos vivendo agora e o momento que nós vivemos quando a gente sai daqui. Quais são os fundamentos que existem e precisam ser compreendidos deste momento? E como eles se relacionam com os fundamentos que precisam se expressar no nosso momento pós-culto. Queridos, como todas as demais coisas, nós vivemos num mundo hoje fragmentado, que fragmenta a nossa atenção, que fragmenta os nossos esforços, que fragmenta os nossos recursos. A gente já não consegue mais pensar por mais de 5 minutos, assistir algo por mais de 5 minutos. Os vídeos na rede social têm em média 18 segundos, porque é o máximo que a nossa atenção às vezes consegue se concentrar. Mas o propósito de Deus é integrar as nossas vidas. Uma das manifestações da obra da salvação em nós é nos integrar como um todo completo novamente. E o culto e o pós-culto não são coisas separadas, distintas. Elas se relacionam, essas duas realidades se relacionam. E o apóstolo Paulo está ministrando os irmãos em Roma, quando ele escreve aos Romanos, exatamente isso.
escrevendo aos nossos irmãos lá de Roma, Paulo escreve assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que vocês ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então ele diz: este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, Paulo está escrevendo aos irmãos de Roma, que naquela época, querido, há mais de 2000 anos atrás, era uma cidade com aproximadamente 1 milhão de habitantes. Se hoje uma cidade com 1 milhão de habitantes já é uma metrópole, imagine há 2000 anos atrás. Era o centro do Império Romano, a cidade de Roma, com toda a sua estrutura, sua arquitetura. Haviam muitos templos aos deuses pagãos, e haviam templos também erigidos a homens célebres como imperadores, que eram cultuados como deuses. É no meio dessa realidade onde nós temos ali a gênese da política, do formato de política, esse conceito de polis, né, que é cidade, que é o governo dos comuns, que é ouvir. A cidade acontece e surge a partir de Roma, e é neste lugar que a igreja está inserida, e é para essas pessoas que Paulo está escrevendo sobre essa relação de culto e pós-culto, porque esse povo conhecia muito bem a palavra culto. A palavra sacrifício era muito familiar a esses irmãos, porque dentro desses, dos cultos, das religiões pagãs, e também do povo judeu que vivia ali, eram muito conhecidos os termos de sacrifícios. Esses atos, essas atitudes, esses fundamentos faziam parte da adoração de ambas as religiões. Mas Paulo está trazendo uma nova visão. Novas estações exigem de nós novos níveis de revelação e novos níveis de posicionamento. Então Paulo está falando: olha, existe agora, a partir de Jesus, uma nova maneira, uma nova compreensão a respeito do culto. Mas diferente do que vocês estão acostumados, onde o culto é um adereço, é um adendo à vida de vocês, é uma parte, como hoje, talvez o correspondente de hoje é a busca popular pela espiritualidade. Hoje nós vivemos uma busca comum. Pessoas religiosas ou não religiosas começaram a compreender que precisam desenvolver a sua espiritualidade. Então a gente vê aí em palestras, em seminários, que não tem um cunho religioso, falando de espiritualidade. As pessoas entenderam, é importante desenvolver a espiritualidade. Então, dentro das ferramentas de desenvolvimento pessoal, existe uma chamada Roda da Vida, onde você, dentro de um círculo, faz uma divisão no formato de pizza, de gráfico de pizza. Quem já viu um gráfico de pizza aqui? Então, existem as várias fatias: profissional, emocional, familiar, e tantas outras. E entre essas fatias existe uma chamada espiritualidade. E as pessoas: uau, eu preciso desenvolver a minha fatia. Mas o que Paulo está dizendo é que o culto que nós precisamos discernir e oferecer a Deus não é uma fatia a mais na roda da vida. O culto que nós oferecemos a Deus, ele é a forma como um todo. É onde as coisas, elas são encaixadas ou não, as coisas são discernidas ou não. Ele está dizendo assim: irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, uma outra tradução diz, que vocês ofereçam o corpo de vocês. E Paulo então vai falar sobre 3 elementos desse culto, desse novo entendimento de culto. E no versículo 2 ele vai falar sobre 3 elementos do pós-culto. Só que esses 3 elementos do culto e do pós-culto se relacionam entre si. Eles não apenas se completam, mas eles se retroalimentam. Quando nós entendemos esses fundamentos no culto, nós promovemos a nossa vida e avançamos na nossa vida pós-culto. E quando nós nos posicionamos
nesses fundamentos do pós-culto, nós enriquecemos a nossa experiência no culto. Quem está entendendo, diga amém. Ou está complicado demais? São 3 fundamentos que se completam e se retroalimentam. Essa semana eu, por acaso, descobri o significado da palavra feedback, ou a tradução literal do que seria feedback. Porque a gente tem usado muitos termos estrangeiros, né? E eu não gosto muito, confesso. Mas às vezes, na falta de um termo melhor, a gente tem que usar. Mas eu descobri que a palavra feedback, traduzida ao pé da letra, significa uma resposta que retroalimenta o processo. Não é só uma opinião. Eu faço algo, se você me der um feedback, não é apenas a sua visão sobre aquilo que eu fiz, mas é uma visão, uma opinião que coopera, que retroalimenta, que impulsiona aquilo que eu fiz. Interessante isso. Então, é esta a ideia desses princípios que acontecem no culto e também no pós-culto. O Senhor está nos levando para esse lugar de entender esse fundamento. Todo mundo sabe que precisa vir para o culto. Todo mundo conhece, ou a maioria conhece o texto quando diz: e não deixeis de congregar, como é costume de alguns, né? Nós entendemos que o congregar é parte da nossa jornada. Mas o Senhor quer nos levar a experimentar de forma mais profunda a dinâmica do contemplar e do expressar. No culto, nós vamos ser convidados por Deus a contemplar a sua obra. Diga contemplar. Nós falamos pouco a respeito dessa palavra. Alguns talvez tenham até um pouco de preconceito em relação a ela, porque contemplar parece algo muito passivo. E a gente não gosta de ser passivo, apesar de ser passivo muitas vezes. Mas nós não gostamos de reconhecer que somos passivos. Mas contemplar não tem nada a ver com passividade. Contemplar é uma atitude ativa de observar com olhos atentos. Deixar-se tocar por aquilo que nós vemos. Deixar-se influenciar por aquilo que está diante de nós. E Paulo expressou isso muito bem quando ele disse: todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória de Deus na face de Cristo e somos transformados de glória em glória. Amém? Ou seja, contemplar não é uma atitude passiva, é uma atitude espiritual muito ativa, mas que envolve mais a nossa atenção do que o nosso fazer. Então, no culto nós somos chamados a contemplar, e Paulo vai falar sobre isso. E eu quero passar com você a respeito desses 3 elementos e fundamentos que nós precisamos perceber no culto, nesse momento que nós estamos aqui. Isso vai transformar a nossa experiência, amém? Isso vai enriquecer a nossa experiência de estar aqui, vai mudar a nossa perspectiva, vai aprofundar a nossa visão de Deus e do chamado de Deus para nós. Quem quer viver isso? Aleluia. Queridos, o apóstolo Paulo fala assim: irmãos, ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo. Diga assim: vida. Diga agora com força: vida. No corpo há uma consciência, nós contemplamos a vida de Deus. Nós contemplamos Deus com a consciência de quem passou da morte para a vida. Queridos, quando nós enxergamos o que nos foi feito, o que nos foi dado, isso muda a nossa perspectiva do que nós devemos fazer. Contemplar a Deus como quem passou da morte para a vida. É isso que Paulo está dizendo. Ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo. Acontece que para essas pessoas a palavra sacrifício significava necessariamente morte. Um animal era oferecido, uma ave, um bode, um cordeiro, um touro. Havia morte, havia sangue para satisfazer aquela divindade, muitas vezes melindrosa, irada.
Então o culto era sobre morte, pelo medo da morte. Quem está me entendendo, diga amém. E às vezes nós caímos neste sutil engano, nós estamos aqui, mas a sombra da velha mentalidade conduz a nossa maneira de cultuar. Nós estamos aqui e sem perceber nós caímos na vala do medo, nós caímos na vala da morte, mas Paulo está dizendo: irmãos, eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo. Agora é sobre vida, é como quem passou da morte para a vida. Isso ele está dizendo desde o capítulo 6 de Romanos. No capítulo 6, versículo 13, ele diz assim: não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado, antes ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça. Queridos, eu lembrei, enquanto estava preparando essa palavra, de um testemunho que eu ouvi há alguns anos, de um irmão na África que viveu uma experiência de ressurreição. Você conhece alguém que ressuscitou dos mortos? Eu não tive a honra de conhecer pessoalmente, mas eu conheci esse irmão. E querido, não é aquela ressurreição, não, eu fiquei 15 minutos ali. Esse irmão, eu não lembro ao certo, mas ele ficou quase 48 horas, ele estava num necrotério já, e eu não lembro os detalhes, se era a esposa orando na porta do necrotério, ou se alguém orou por ele, mas de fato esse homem voltou da morte. Ele viveu uma experiência de ressurreição dos mortos, e era um cristão. E ele relata que ele teve uma experiência de ver algumas coisas do paraíso do Senhor, e ele estava com ele lá, mas por alguma razão Deus permitiu que esse irmão voltasse da morte. E no testemunho dele, diz que a partir dali ele começou a ter um comportamento que às vezes parecia até um pouco radical, mas quando ele começava a ter aquela discussão com a esposa, ele começava a perceber que o coração dele estava se movendo, sabe, com aquilo que não acontece com a gente, João? Não acontece com a gente, só acontece com os outros. Você perde a noção e você já não quer mais conciliar, você quer provar que você está certo. Eu sei que isso não acontece com você, só comigo, né? Qual é o marido que já não viveu? Você quer ganhar discussão, você quer provar que você está certo. E ele começou a ficar extremamente sensível a esse tipo de percepção do próprio coração. Então, quando isso acontecia, quando ele começava a perceber isso, algum assédio do pecado, da velha natureza ainda nele, esse homem diz que corria para o quarto, ele se trancava no quarto e ele ficava lá chorando e clamando ao Senhor, porque ele dizia assim: de maneira alguma eu quero perder aquilo que eu vi, para experimentar um prazer tão transitório do pecado. Querido, Paulo está dizendo que adoração que envolve vida é isso. É alguém que compreende, porque todos nós, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e fomos ressuscitados com Cristo. Hoje nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, e aqui a Santa Ceia do Senhor fala de morte, mas ela fala sobre ressurreição. E Paulo vai dizer isso, porque se com Ele nós morremos, com Ele também seremos ressuscitados. O culto agora é sobre vida, não é sobre uma parte oferecer uma morte, pelo medo da morte, é sobre viver para Ele. Esse é um dos fundamentos do culto. A gente não vem aqui para pagar um imposto espiritual, a gente vem aqui porque aqui a gente lembra que nós passamos da morte para a vida. E Paulo vai expressar isso da maneira tão profunda quando ele diz assim: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vivo para Ele. Sabe quando você está cantando aqui e você começa a chorar e não sabe por quê? Porque você está alegre de poder cantar para Ele.
às vezes até as emoções, os pensamentos não fecham muito com a letra da música, não tem muita coerência com aquilo que você chegou sentindo, mas o fato de falar com Ele e para Ele traz uma alegria indizível no seu coração, porque agora você diz: eu estou vivo, eu passei da morte para a vida, porque Ele me ressuscitou, e agora eu vivo para Ele. O meu culto é sobre vida, não é mais sobre morte. Aleluia, você pode dar uma glória a Deus por isso? Ele diz: irmãos, ofereça o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O outro ponto, outro fundamento do nosso culto é a santidade. Nós contemplamos a Deus com a consciência de que somos chamados para viver de maneira exclusiva para Ele. A palavra santo significa puro, significa imaculado, sem defeito, mas também significa separado para. Uma separação para um propósito específico que não permite, que não admite exceções. É como se eu dissesse: essa xícara ela será usada a partir de agora somente para esse fim. E mesmo que ela possa ser usada para colocar aqui e botar água na chaleira, na cafeteira para fazer o café, ela não será usada mais, ela será usada somente para esse fim, para estar aqui, para que a gente possa beber. Santidade significa isso, uso e propósito exclusivo. Nós contemplamos a Deus, e nós começamos a compreender que nós agora somos propriedade exclusiva dEle. Não admite-se divisão, não admite-se compartilhamento com nenhum outro motivo, com nenhuma outra ação. O apóstolo Pedro vai falar sobre isso na sua epístola, no capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: vocês, diga assim, eu, aleluia, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora nós somos separados para um propósito, o maior e mais incrível propósito do universo: proclamar as maravilhas de Deus, do nosso Pai. Então no culto nós temos essa convicção de santidade. É por isso que nós precisamos estar aqui, é por isso que nós precisamos compreender esse fundamento. O culto é sobre vida, é sobre santidade e exclusividade ao Senhor. Uma exclusividade que nos liberta, porque o antigo modo de viver, querido, já mostrou a conta que Ele nos cobrava. O antigo modo de viver prometia liberdade e cada vez nos aprisionava mais. A promessa de faça o que você quer, rapidamente se transformava no faça aquilo que você se tornou escravo. Agora nós somos propriedade exclusiva de Deus. E agora nós experimentamos a verdadeira liberdade. Mas tem um outro elemento nesse culto, que Paulo diz: vocês ofereçam agora o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo, mas também agradável. Diga agradável. O que é ser agradável a Deus? Como será que nós podemos agradar a Deus? O que Paulo queria dizer quando ele fala a respeito disso? A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Querido, um culto agradável a Deus é um culto baseado nessa nossa confiança na palavra de Deus. Nós contemplamos a Deus e nós declaramos a Ele que Ele é digno de confiança,
que Ele é digno do nosso crédito, de dizer, eu acredito em você. A palavra diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Um culto agradável a Deus não é um culto que nós nos achegamos, porque nós acreditamos que estamos aptos a adorar a Deus. Quantas vezes você deixou de vir a um culto, ou você foi extremamente roubado, privado, limitado na sua experiência de adoração ao Senhor, porque você estava com uma consciência pesada, debaixo de acusação, debaixo de remorso profundo, e sentindo-se indigno de estar na presença do Senhor. Mas Paulo está dizendo, o culto que agrada a Deus, não é o culto que nós trazemos a nossa dignidade para Ele, é o culto que a gente se achega, a gente vem para desfrutar da dignidade de Jesus. A Bíblia fala que nós podemos entrar com ousadia pelo novo e vivo caminho que é Jesus Cristo, na presença de Deus. Um culto que agrada a Deus é um culto que nós trazemos as nossas frustrações, os nossos fracassos, não para se conformar com eles, não para dizer é assim que é e é assim que será, mas nós trazemos isso para dizer, é porque essas coisas estão aqui, é porque elas são como são, é que eu preciso estar na presença daquele que pode me transformar, daquele que pode mudar quem eu sou, daquele que pode, por meio da contemplação da sua glória, me transformar de glória em glória, segundo a sua imagem, que é o Espírito de Deus. Um culto que agrada a Deus é o que nós deixamos a nossa justiça do lado de fora, e nós vivemos pela fé na justiça de Jesus. Então, querido, o Senhor está nos levando a uma revisão de fundamentos, como você vem cultuar, qual é a atitude, qual é a mente, com que visão você vem para este lugar. Talvez você tenha sido roubado, talvez você tenha sido limitado na sua experiência de contemplar o Senhor, porque você acha que precisa estar digno para entrar neste lugar, quando o Senhor está nos mostrando que é a entrada humilde, arrependida neste ambiente, é quem vai nos restaurar a um lugar de verdadeira dignidade. O culto que agrada ao Senhor é um culto feito pela fé. E a fé aqui, querido, é confiança. Você pode dizer amém? Queridos, então, existe esses fundamentos no culto. A gente precisa voltar a eles. É sobre vida, é sobre santidade, é sobre exclusividade, mas também é sobre fé. É sobre confiança nele e não naquilo que nós podemos fazer. Isso enriquece o nosso culto, querido. Isso aprofunda a nossa visão de Deus. Isso tira as vendas da religião. Porque quando Paulo fala esse texto que eu acabei de citar, ele está fazendo de uma maneira ousada uma crítica ao grande legislador Moisés. Ele fala assim, pelo contrário, ele começa a frase dizendo, pelo contrário. Contrário do quê? Porque Moisés lá atrás, quando ele subia o monte para falar com Deus, a glória de Deus refletia sobre ele, e ele descia, e o seu rosto brilhava, e as pessoas podiam ver o brilho da glória de Deus. Mas com o tempo, esse brilho, ele começava a se apagar. Então Moisés, para que as pessoas não vissem que a glória de Deus estava se apagando, colocou um véu sobre o rosto. Então Paulo diz assim que os que adoram segundo essa mentalidade de religião, tentando mérito humano para se validar diante de Deus, até hoje, quando leem as Escrituras, têm o mesmo véu sobre o rosto. Então ele diz, mas nós, pelo contrário, com o rosto descoberto, mostrando quem nós somos, as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas incoerências e fracassos, com o rosto descobertos, mas na presença da glória, no ambiente de culto.
com o rosto descoberto, nós contemplamos a glória de Deus na face de Cristo e somos transformados de glória em glória. Aleluia! Querido, mas como nós falamos ali, a dinâmica do culto e do pós-culto. O Senhor está agora nos levando a uma nova revelação de como esse ambiente de pós-culto também tem 3 elementos que interagem, que cooperam, que retroalimenta essa experiência do culto. Sabe aquela gangorra espiritual de a gente vem para o culto, tem um momento de êxtase, de alegria, de quebrantamento, de arrependimento, e sai ali fora, e aí parece que tudo aquilo se esvai e a gente cai num limbo espiritual, porque nós não compreendemos essa dinâmica do pós-culto. Então vem a segunda parte. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Outras traduções dizem, não se conformem, não se amoldem a este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual que são os 3 elementos do pós-culto, querido? O primeiro dele é o não se amoldar. Diga assim, não se amoldar. Agora, se o primeiro elemento é sobre vida, isso vai nos levar a compreender melhor o que é esse não se amoldar. É não tomar a forma, não se conformar, não se encaixar de novo no velho padrão. E a pergunta é, o que é esse velho padrão? Se o elemento no culto agora é sobre vida, o que é o velho? Sobre morte. Encaixar-se no velho padrão é voltar ao estilo de vida de morte, que cooperava para a morte, que conduzia à morte. Então muitas vezes nós não compreendemos a radicalidade desse princípio, resistir à cultura vigente, a mentalidade deste século, a mentalidade da cultura ao nosso redor, não é um radicalismo religioso, fundamentalista, fanático, é uma ativa resistência a um estilo de morte. Quem está entendendo, diga amém. Então Paulo está dizendo, no pós-culto, existe um elemento correspondente àquilo que você vive no culto. Se aqui você celebra, contempla a vida, no pós-culto você resiste à morte. Você diz, não, eu não posso, eu não quero, eu não vou mais me moldar a esse estilo de morte. Voltando ao exemplo do irmão que eu falei, você acha que aquele irmão de vez em quando, depois de ter ressuscitado dos mortos, passava lá no necrotério, me deu saudade, eu fiquei morando ali uns 4 dias, então eu vou lá visitar a galera para ver como que está, meus companheiros de geladeira. Faz sentido para você? Nós entramos aqui e celebramos a vida, mas lá fora ainda existe uma cultura, a Bíblia fala que existe um principado, um ambiente espiritual. A Bíblia chama isso de aion, é um governo, é um sistema que se opõe a Deus e a sua revelação. É por isso que Paulo diz assim, trazendo pois todo pensamento cativo ao senhorio de Cristo, ao pensamento, que todo pensamento que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Queridos, não é brincadeira, nós estamos no meio de uma guerra, o nosso coração está sendo disputado. De um lado a vida, de um lado o Cordeiro perfeito de Deus, que uma única e suficiente vez pagou o preço da morte, ressuscitou dos mortos e nos deu vida. Mas do outro lado existe o mundo, o pecado e o diabo querendo nos conformar, querendo nos moldar, querendo nos paralisar no velho padrão, no padrão da morte. Então, o pós-culto, querido, ele envolve resistência. Diga resistência.
Gente viva, querido, não tira soneca em sepultura. Já conheceu alguém saudável das suas emoções, dizendo assim: como que você relaxa? Eu vou no cemitério, tiro um cochilo lá na sepultura, lugar silencioso, vizinhança tranquila. Realmente o que a gente fala quando ouve esse tipo de coisa? Credo. Porque não faz sentido. Gente viva não fica flertando com a morte. Quem ressuscitou dos mortos não faz turismo em cemitério. Quem está entendendo, diga amém. Deixa para trás os cemitérios dos quais Deus já te tirou. Para de flertar. A vida no pós-culto, querido, é resistir a isso. Mas não é uma resistência do tipo: eu não posso, eu não devo, é que agora eu não posso beber, eu não posso ouvir, eu não posso. A Bíblia diz que todas essas coisas, entendidas dessa maneira, têm aparência de sabedoria, mas não passa de fracos rudimentos que não têm poder algum contra o pecado. Agora, quando nós entendemos que essa resistência não é para prazeres, essa resistência é contra um estilo de morte, é contra um ambiente de morte para o qual a gente não quer mais voltar. Tudo muda. O pós-culto enriquece o nosso culto, e o nosso culto nos fortalece para o pós-culto, mas tem um segundo elemento. Diga segundo. Transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Se, querido, no pós-culto tem um elemento de resistir, tem um elemento que é mais ativo, que é o transformar-se. Eu comecei essa mensagem dizendo: novas estações exigem novos níveis de revelação e novos níveis de posicionamento. Transformar-se, querido, é ativamente, ostensivamente, nós buscarmos o conhecimento dessa nova vida que nos foi dada. Como que eu me movo, como que eu opero, como que eu funciono agora que eu passei da morte para a vida, como que é viver. Querido, de alguns testemunhos de ressurreição que eu já ouvi, algumas pessoas, uma delas, ela ressuscitou, mas o seu corpo demorou dias para desatrofiar, porque todo aquele tempo, aquele enrijecimento físico permaneceu, e ela foi aos poucos soltando. À medida que ela voltou a caminhar, voltou a se movimentar, a se alimentar, o seu corpo foi ganhando mobilidade, força, flexibilidade de novo. Querido, transformar-se é buscar ativamente o conhecimento espiritual para que você comece a se fortalecer, a se mover, a se flexibilizar de novo, de uma maneira que se encaixe na nova vida que você tem. O pós-culto não pode ser uma espera passiva pelo culto. Existe um lugar onde nós buscamos nos transformar, e a transformação vem por meio do quê? Da palavra de Deus, da prática, mas não apenas do conhecimento, não apenas da informação, mas da prática contínua da palavra de Deus. A Bíblia diz que os maduros são aqueles que, por meio da prática contínua da fé, têm os seus sentidos bem aguçados, e são capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Transformar-se, querido, é deixar que a palavra de Deus gere em nós uma mentalidade, uma capacidade de ver, de ouvir, de perceber, de experimentar, de sentir, de diferente, de tal forma que a gente consiga discernir o que é mal e o que é bom. Não é mais sobre pode ou não pode, eu posso fazer ou não posso por causa da lei. É agora, eu sou capacitado por Deus a compreender, a discernir o que de fato é bom, o que coopera para a vida e o que coopera para que eu retorne para um estilo de morte. Transforme-se pela renovação do vosso entendimento. Esse é o segundo elemento do pós-culto. O primeiro deles é não se amoldar, resistir. O segundo é transformar-se por meio
de uma revelação do Espírito em nós. E o terceiro é experimentar, diga experimentar. Paulo diz, para que experimenteis, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se no culto, querido, nós agradamos a Deus por meio de uma confiança total nele, de uma adoração que se baseia na fé e não no mérito, no pós-culto, nós começamos a expressar a nossa identidade quando nós experimentamos a vontade de Deus, não como lei, mas como dádiva. Nós experimentamos a vontade de Deus não como lei, mas como dádiva. Eu vou dizer mais uma vez, nós experimentamos a vontade de Deus, não como lei, mas como dádiva, como um presente. Nós começamos a experimentar a vontade de Deus. Sabe aquela angústia gospel que muita gente sente? Não, mas eu não sei qual que é a vontade de Deus para mim. Eu estou orando e não consigo entender a vontade de Deus para mim. Quando que eu vou saber a vontade de Deus para mim? A vontade de Deus é que nós sejamos conforme o seu Filho. Essa é a vontade de Deus. E qual que é o ambiente, querido? Todas as circunstâncias da nossa vida passam a ser laboratórios para que a gente experimente a vontade de Deus. Mas não mais como lei, mas como uma dádiva boa, perfeita e agradável. Queridos, então essa dinâmica do culto e do pós-culto. No culto, nós contemplamos o Senhor de uma maneira viva, de uma maneira santa, agradável, confiante nele. No pós-culto nós resistimos, porque nós queremos manter a vida. Nós nos transformamos, porque a gente quer viver de acordo com essa vida agora. E nós experimentamos a vontade de Deus em todas as situações. Você está percebendo que existe uma dinâmica ativa e viva aqui. Você já não fica assim, poxa vida, tem que ir no culto. Mas está frio, mas está calor, mas estou cansado. Você entrou num círculo virtuoso de conhecer a Deus, de conhecer a sua identidade em Deus. Isso acontece no culto e acontece no pós-culto, e o pós-culto te lança para o culto, e o culto te lança. Você não vê a hora de, quando você sair daqui, viver, experimentar, manifestar, expressar tudo aquilo para o qual os seus olhos foram abertos para ver. Queridos, às vezes nos falta a pureza das crianças. As crianças, quando aprendem alguma coisa, elas não ficam assim pensando, mas o que será que vão pensar de mim se eu falar sobre isso? A Fer, que tem os dois meninos ali muito expressivos, né? Quando eles aprendem alguma coisa, a primeira coisa que eles fazem é chegar em casa e falar, mamãe, papai, deixa eu te contar uma coisa nova, deixa eu te contar algo que eu aprendi hoje. E às vezes eles contam com aquela empolgação e a gente tem que lidar ali para não frustrar eles, porque é algo que já é comum a nós, mas para eles é tão importante. Queridos, quando nós estamos vivendo a correta relação no culto, essa dimensão de contemplar a Deus, quando a gente sai daqui, a gente está louco para contar para alguém sobre quem Deus é e o que Ele tem feito em nós. E quando nós fazemos isso lá no nosso pós-culto, a gente fica louco para voltar para cá e contemplar um pouco mais e entender um pouco mais. E aí o texto de Oséias 6,3 começa a fazer diferença e sentido na nossa vida quando nós falamos sobre conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Há sempre uma beleza que ainda não vimos. Ainda há sempre um segredo que nós ainda não sabíamos, ainda há sempre uma dimensão da santidade, do poder de Deus que nós ainda não havíamos experimentado. E nós queremos aprender, nós queremos contemplar, e ao sair daqui nós queremos expressar, nós queremos manifestar isso lá fora. A dinâmica do culto e pós-culto nos coloca num ciclo virtuoso de crescimento, de avanço. Quem está entendendo, diga amém. No fim, querido, existe uma guerra sobre o nosso coração. Esses fundamentos do culto e do pós-culto, querido,
tem só um objetivo: moldar, corrigir, transformar os nossos afetos. O que é isso, pastor? O que significa? Querido, Deus precisa moldar o nosso coração, o que nós desejamos, até que nós desejemos somente a Ele. Porque tudo aquilo que nós desejamos fora de Deus nos limita, amarra, sufoca a vida, sufoca a verdadeira vida dele. É uma guerra sobre o nosso coração, querido. Se nós, querido, nos transformamos naquilo que a gente mais ama, então é bom a gente escolher muito bem a quem nós vamos entregar o nosso coração. Existe algo que acontece, querido, quando nós entendemos no Espírito, por revelação, essa dinâmica de culto e pós-culto. É um ciclo, mas não é repetitivo, ele é ascendente, ele vai crescendo, ele vai se ampliando. Nós começamos a perceber que já não é mais possível vir para o culto e sair daqui desejando as mesmas coisas que antes eu desejava. Porque algo mais excelente nos foi revelado. Um tesouro incomparável. Alguém imensamente desejável. Aleluia. O Senhor está dizendo: filho meu, dá-me o seu coração. Deixa eu moldar esse ambiente aqui, querido. Não é para a gente se entreter religiosamente, ou para cumprir algo que alivia a nossa consciência. É muito mais precioso, é muito mais profundo, é muito mais libertador do que isso. É um ambiente onde nosso coração está sendo moldado, até que nós possamos dizer como Davi: uma só coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, culto e pós-culto. Uma só coisa eu peço ao Senhor, culto, e a buscarei, pós-culto, que eu possa habitar na casa do Senhor e contemplar a sua santidade todos os dias da minha vida. E aonde ficam as nossas necessidades, aonde ficam a nossa profissão, casamento, saúde, filhos, ficam no lugar certo, querido. Em qualquer lugar que não seja o centro do nosso coração, porque o centro do nosso coração agora tem um dono, tem um nome: Jesus, Jesus, Jesus. O reino dele ganha centralidade, ganha a proeminência, ganha prioridade, e todas as coisas se ordenam a partir deste novo centro, que já não somos nós, que já não são as nossas necessidades, que já não são os maus desejos do nosso coração, como diz Tiago, mas agora um coração moldado num ambiente constante e profundo de culto ao Senhor. Culto ao Senhor. Alguém já disse: se não houver culto na vida, não haverá vida no culto. Mas o Senhor está nos chamando para viver um culto vivo, e uma vida que é um culto ao Senhor. Um constante avanço, uma espiral ascendente de crescimento, de profundidade, de conhecer e prosseguir o conhecer ao Senhor. Nova estação, nova revelação, novo posicionamento, debaixo de uma nova unção do Espírito de Deus. Você quer viver isso? Se levante no seu lugar. Te conhecer e prosseguir e te conhecer. É tudo que eu quero da minha vida, Senhor.
e prosseguir em te conhecer. Tudo que eu quero da minha vida, Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui, nos conduzindo. Os fardos de culpa foram deixados de lado. As acusações e os pesos do passado estão lançados de lado. E Ele diz: filho meu, entra com ousadia diante do trono da graça, diante do trono da graça, diante do trono da graça do Senhor. Você foi convidado a entrar, não pelos seus méritos, mas pelos méritos daquele que te amou e a si mesmo se entregou. Ele quer o seu coração, filho meu, dá-me o seu coração. Não tema, não tema mais, não tema mais. Oh, xarabalás, porque é sobre vida, não mais sobre morte. É sobre santidade e não mais sobre lei. Oh, xarabalalabaxê. Oh, é sobre confiança e não mais sobre esforço. Oh, livre, 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 leve. Deixe o Espírito de Deus te conduzir a um culto, a uma entrega viva, livre a Ele agora. Querido, deixe o Espírito te ensinar, porque Ele foi prometido que nos ensinaria todas as coisas e nos conduziria a toda a verdade. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Não há o que temer, não há o que temer. Tudo que eu quero está em Ti. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de Ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença, nem ao prazer de Te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de Te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Se você quiser exercitar essa liberdade tão preciosa do Espírito, oferecendo o seu corpo a Ele, sai do seu lugar, vem para cá, entregue a sua adoração, a sua prostração a Ele, entregue-se neste lugar. O Espírito está aqui. Deixemos nos conduzir por Ele. Não fique passivo. Deixe que uma transformação se manifeste em você. Venha. Tudo que eu quero está em Ti. Toda a minha vida eu Te entrego,
pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Tudo que é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar, te sentir, tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar, te sentir, tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer, prosseguir em te conhecer. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Espírito Santo, Tu que és aquele que revela toda a verdade e nos conduz em toda a verdade, aquele que testifica em nosso próprio espírito que de fato somos filhos de Deus, e se somos filhos, logo somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Temos a dádiva e a honra de anunciarmos as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a luz, daquele que nos chamou da morte para a vida. E todos os dias nós queremos te conhecer, não mais segundo a carne, porque em nada somos devedores da carne, mas nós somos aqueles em quem se cumprem as justas exigências da lei, não mais na carne, mas no Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos e que é poderoso para nos ressuscitar também. É nele que nós vivemos, é nele que nós nos movemos, é nele que nós existimos, no Senhor, numa dinâmica constante de culto e pós-culto, culto e pós-culto. Oh Senhor, contemplando e expressando, sendo tocados, libertos, corrigidos, ensinados, transformados, sendo conduzidos pelo Senhor, porque não somos órfãos para estar outra vez largados a nós mesmos, sem correção,
mas a correção amorosa do Senhor nos conduz pelos caminhos de vida, pelos caminhos de vida e paz, vida e paz, vida e paz, enquanto deixamos a velha vida para trás e prosseguimos para o alvo, prosseguimos para o alvo da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós te honramos e nós nos submetemos a Ti. Gera convicção, gera revelação, por meio da palavra da fé, gera fé em nossos corações, uma confiança inabalável, que nos faça avançar, nos faça progredir, nos faça prevalecer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, isso não é obra humana, não é um roteiro humano, é um caminho espiritual. E a Bíblia diz que o Senhor confirma a sua própria palavra, Ele respalda a sua própria palavra. Nós não temos condição ou capacidade para fazer, mas Ele respalda. Por isso agora, eu creio que haverá uma liberação de poder espiritual com cura. Se você está enfermo agora, levante a sua mão onde você está. Se você tem alguma enfermidade agora e tem necessidade de cura, levante a sua mão, eu quero orar por você. Alguém que precisa ser curado? Amém, amém. Se você precisa de toque de Deus, de libertação na alma, agora o Senhor confirma e testifica a sua palavra. O Senhor, Paulo disse que a palavra dele havia sido confirmada com sinais e prodígios, para que ninguém se apoiasse em argumento humano, em argumento de homens, mas para que toda a glória fosse daquele que revelou a palavra, por meio de sinais. Se você precisa de intervenções de Deus, eu quero liberar agora. Pai, em nome de Jesus, confirma agora, assim como Pedro orou, Senhor, dizendo: Senhor, agora, pois, confirma a sua palavra, por meio de sinais e maravilhas. Cura para quem está enfermo agora, toca no corpo, toca na alma agora, libertação na mente, libertações emocionais, espirituais agora, que sejam liberadas, visões e dons espirituais sendo liberados agora, porque não é sobre argumento humano, mas sobre poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Oh, aonde a presença de Deus é cultuada, a graça de Deus se derrama. Receba a cura. Você que tem buscado dons espirituais, experiências com o Senhor, receba agora, só receba, não conjecture, não racionalize, somente creia e receba agora. Receba olhos abertos para ter visões, para ter palavras de conhecimento, para ter discernimentos espirituais, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh sim, Espírito, mova-se sobre esta terra, sobre este corpo, que já não somos mais de nós mesmos, mas somos dele. Então o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, opera maravilhas no meio de nós, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba o toque do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, e que debaixo desse entendimento a gente leve, livre, leves, livres, nós possamos sair daqui para expressar a nossa identidade no Senhor, prontos para voltar para este lugar, para ter novas e mais profundas revelações de quem Ele é, assim, até que Ele venha, que o
grande amor de Deus, o nosso Pai, na graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso amado Redentor, o Cordeiro Santo de Deus e o precioso Espírito de Deus presente, Emanuel, Deus conosco, Deus em nós, Deus por nós, agindo aqui. Cada um de nós vá viver e expressar ao mundo as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vá na bênção, vá na paz do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém.